Nós não rezamos simplesmente porque devemos rezar. Nós não rezamos simplesmente porque a vida cristã exige a oração, mas porque Deus, por sua iniciativa, primeiro lançou o seu olhar sobre nós. Mas porque Deus, na sua iniciativa, primeiro colocou no nosso coração o desejo da oração. Vocês já celebraram a missa hoje, sim ou não? Sim. O salmo de hoje tinha uma coisa interessante. Quem é que ninguém se lembra do salmo, né? Oxalá nos lembremos do Evangelho, né? Mas no salmo de hoje, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: a minha alma busca a vossa face, Senhor. A minha alma busca a vossa face. E no coração de cada homem existe pelo próprio Deus, impresso pelo próprio Deus no coração de cada homem, no meu, no seu, o desejo de Deus, o desejo de contemplar a face de Deus. Afinal de contas, nós fomos criados por Ele e para Ele, e inscrito na nossa humanidade, mais do que num dever, mais do que numa lei. Existe o dever, existe a lei, mas inscrito na nossa carne, a minha alma tem sede de Ti, ó Senhor, e a minha carne anela por vós, diz o Salmo. Então, na nossa carne, assim como a terra sedenta e árida necessita da água, a minha alma tem sede de vós, Senhor. Na nossa humanidade está inscrito pelo próprio Deus como um dado ontológico. Deus assim nos criou para Ele, e por isso a nossa humanidade aspira por Deus, deseja a Deus. É como se existisse em cada um de nós, entendamos, um DNA fundamental, um DNA espiritual, um DNA determinante, que coloca dentro de nós assim: procura a face de Deus, procura o rosto de Deus, porque Ele nos criou para Ele, Ele nos salvou para Ele, e é nele que nós somos, nele que nós existimos, nele que nós vivemos e nos movemos, como diz o apóstolo Paulo. Então, toda a iniciativa, Deus colocou dentro de nós o desejo de contemplar a face de Deus, mas não só bastou isso, mas Deus veio ao nosso encontro. Como diz São Paulo: nisto consiste o amor. Completem. Sei que todos vocês são biblistas, então completem. Nisto consiste o amor. Ele nos amou primeiro. Exatamente. Ele não são biblistas. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Nisto consiste. Ele nos amou primeiro. E cada um de nós tem o seu testemunho, cada um de nós tem a sua história. Eu me recordo demais a minha. No meu primeiro encontro de jovens, né? Quando tem um momento que foi muito impactante no meu primeiro encontro de jovens, eu subindo as escadas da Porciúncula, é uma casa que a gente tem aqui em Fortaleza, e me deparando com um azulejo com o rosto de Jesus, como que morto na pedra, a cruz na cabeça, coroa de espinhos na cabeça e a passagem de São Paulo. Ele me amou e entregou a sua vida por mim. Pois aquela palavra para mim, ela pulava, ela ficou viva. Eu não conseguia nem subir mais um degrau, nem descer outros. Ele me amou, deu a sua vida, se entregou por mim. A experiência do amor que nos procura, que nos busca. Deus nos amou primeiro.
e nos amou primeiro, usou de todos os caminhos para nos alcançar, para nos atrair para um relacionamento sincero, autêntico, estável, íntimo e crescente com Ele. Ele nos amou primeiro. E como um bom pastor foi saindo atrás de nós, e todos nós somos ou poderemos ser aquela ovelha perdida. E Ele meteu os seus braços, nos tomou, nos colocou no seu ombro, nos levou de volta para casa. Para quê? Para entrar numa relação profunda conosco, caminhar conosco, ter intimidade conosco, nos desposar. Nos desposar. Porque na hora em que o Verbo se fez carne, Deus desposou a humanidade. Na hora em que o Verbo se fez carne, Ele assumiu a natureza humana. E alguns teólogos ousam dizer uma coisa que a gente sabe: Deus é imutável. E aqui quem é teólogo sabe, né? Deus é imutável. Mas em uma certa ótica, na hora da encarnação do Verbo, o Filho de Deus assumindo a natureza humana, de certa forma mudou, vamos dizer assim, porque levou a natureza humana para dentro da Trindade. Porque o Filho de Deus, nós dizemos, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E levou a nossa humanidade, nos levou para dentro da Trindade, para nós entrarmos nesta dinâmica do amor divino, para participarmos, e essa é exatamente a natureza de filhos no Filho nossa, participarmos da vida divina. Ele desposou a nossa humanidade e levou a nossa humanidade para dentro de si mesmo, para dentro da Trindade. Então, meus queridos irmãos, uma coisa fundamental, uma coisa essencial: na fonte de uma relação com Deus, na fonte da vida de oração, na fonte desta amizade divina, ela só existe a partir de uma experiência com aquele que nos amou primeiro. Com a experiência de ser amado por Ele, no encontro pessoal com Ele. Porque a oração não é outra coisa a não ser atualizar e fazer crescer esse encontro e essa relação pessoal com Jesus Cristo. Porque a gente não reza por uma ideia. Você vê normalmente as pessoas que mesmo dentro da igreja defendem uma ideologia, eles não rezam. Porque uma ideia a gente defende, a gente não se relaciona com ela. Seja ideologia de direita, seja ideologia de esquerda. A gente não reza com uma ideia. A gente não reza para uma doutrina. Doutrina também a gente explica, especifica, transmite, mas ninguém reza. A gente reza para uma pessoa. Um ideólogo não sabe o que é amor. Um rígido doutrinário não sabe o que é amor. Porque não sabe dar-se. Não se relaciona com a pessoa. Só se reza quando nós encontramos Jesus Cristo de uma forma pessoal, de uma forma íntima, e vamos cultivando esta relação real. Não é abstrata, não é uma coisa de cabeça, é uma relação real com essa pessoa que existe, que é real, que entrou na minha vida, que mudou a minha vida, para que eu entrasse em comunhão com Ele e nele com os outros. E nele com os outros. Por isso Santo Agostinho insiste em dizer que o fundamento maior da oração é o desejo de Deus. Desejo de Deus. Porque quando nós fazemos a nossa experiência com essa pessoa, a nossa alma, tudo aquilo que existe na nossa alma, que está inscrito na nossa alma, porque fomos criados por Ele, para Ele, desperta. E desperta na alma o desejo de Deus, o desejo da união, o desejo da comunhão. E por isso, esse desejo nos leva a esta
intimidade, a esta comunhão. E esse desejo de Deus não é outra coisa a não ser o Espírito Santo empurrando a nossa alma e o nosso coração para nos unir com Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a oração é uma iniciativa divina. Deus colocou e inscreveu no nosso coração este desejo: procura o meu rosto. Não se reza para uma coisa, nem para uma ideologia, mas para uma pessoa, e toda essa relação, a oração se baseia sobre essa experiência com a pessoa de Jesus Cristo. E aí eu faço uma pergunta para vocês vão responder um para o outro. Até que ponto nós tivemos e crescemos na nossa experiência com a pessoa de Jesus Cristo?